Então, o nosso sonho, ele passava por um sonho, mas passava também por uma estratégia com as entidades de toda a nossa área aqui, que se tornou Eldorado do Sul, para que a gente pudesse emancipar, né? E havia, lembrar que nós estamos nos anos 80, e havia uma brecha na legislação exatamente para os movimentos emancipatórios. Dos administradores de Guaíba, na época, o prefeito Delcio Cornetê, e que tinha o deputado Solon Tavares, né, na Assembleia Legislativa. E isso travou-se, então, Nelson, as nossas dificuldades, porque Guaíba se levantou contrariamente à emancipação de Eldorado do Sul. Inclusive a Associação Comercial de Guaíba, as entidades de Guaíba, o Rotary, todos se levantaram contra quando viram que nós, com a nossa emancipação, nós íamos exatamente buscar 47% da arrecadação de Guaíba. Na época nós tínhamos empresas muito importantes aqui no Supremo Tribunal Federal para não realização do plebiscito de 7 de maio. E nós tivemos que ter, antes do plebiscito 7 de maio, nós tivemos que ter uma vitória, e tivemos essa vitória, por 11 votos a 0, no Supremo Tribunal Federal para emancipar Eldorado, para que fosse autorizado o nosso plebiscito. Todos os outros 87 municípios que se criaram, eles tiveram, 86 tiveram os plebiscitos muito antes que Eldorado. Eldorado foi o último município a realizar o plebiscito, porque nós dependíamos de uma vitória no Supremo Tribunal Federal, que tivemos essa vitória, aqui se diga de passagem normal, de construção, de debates, né, de fortes debates daquilo que a gente queria para o município, mas no dia 15 de novembro de 1988, o nosso candidato, era meu candidato no caso, porque eu era também do PDT, terminou se elegendo o prefeito, né, então o primeiro prefeito de Eldorado, Jaime Ricardo Conzatti. 37 anos de emancipação. Nós estamos na cidade de Eldorado do Sul, onde ela completa 37 anos, que algumas pessoas das vilas Medianeira, Itaí, Sanssouci e Parque Eldorado e da Cidade Verde decidiram: vamos ser uma cidade aqui, porque nós estamos sendo abandonados para a cidade mãe Guaíba. Eles não estão dando o devido valor para nós. Nós estamos vivendo precariamente, com o chão batido, sem asfalto, não temos posto de saúde, não temos posto da Brigada Militar, não temos segurança. Vamos ser um município. E aquele sonho foi brotando no coração de cada morador das vilas. Foram montando comissões e outras comissões até que chegou o dia do plebiscito e decidiram pelo sim. É uma história linda que o Marginato vai contar pra gente agora. Então, nós vamos até a casa do Marginato conversar com ele. Ele vai nos falar um pouquinho como foi aqueles momentos de decisões, de articulação para as vilas se tornarem uma cidade hoje. Eldorado do Sul, a cidade que mais cresce na região metropolitana, está aqui do ladinho de Porto Alegre. 10 minutos do aeroporto Salvador Filho e 15, 20 minutos da capital de Foz do Gaúchos. Então, deixa o like, comente e compartilhe, porque vale a pena. O vídeo é bom e o Marginato vai contar toda essa história para nós agora. Vamos lá. Marginato, tô chegando aí. Então, pessoal, vocês já viram, semana de aniversário do município de Eldorado do Sul, 37 anos de emancipação. Estou aqui com o Marginato, que é uma das histórias vivas ainda dessa história. Marginato, tudo bem? Tudo bem, Nelson. Prazer em recebê-lo aqui e é uma alegria muito grande de poder participar e principalmente fazer com que os nossos munícipes, né, que moram aqui, que vivem aqui, possam ter um pouquinho da história de como ocorreu a emancipação de Eldorado do Sul. É sempre uma alegria muito grande compartilhar, porque essa história não é a minha história, é a história do nosso município e pertence a todos nós, né? E partilhar isso e fazer com que as novas gerações entendam como foi aquele feito histórico que nos levou ao 8 de junho, o dia da emancipação política de Eldorado. É sempre uma alegria muito grande fazer isso e compartilhar com a nossa comunidade. Então, para começarmos, eu queria voltar lá naquele finalzinho da década de 80. Como é que foi assim que começou a surgir aqueles primeiros, podemos dizer, boatos pela Vila Medianeira, aqui aos redores de uma possível emancipação? Vamos deixar de pertencer a Guaíba, vamos ser um município. Como é que foi que começou a surgir e brotar no coração de vocês? Nelson, esse espírito emancipacionista e libertador, ele iniciou, e sempre esse tipo de libertação, de emancipação, de independência,
ele surge a partir de uma carência. A carência que a nossa comunidade aqui, até então, a Vila Medianeira, Vila Nossa Senhora Medianeira, Itaí, São Suci, o Parque Eldorado, Picada, Bom Retiro, a carência do atendimento na época pelo município-mãe de Guaíba. As administrações do município-mãe não viam, né, as nossas comunidades e não investiam. E nós entendemos, e as lideranças aí das entidades na época começaram a ver que nós, na realidade, contribuímos muito para o progresso da cidade de Guaíba, da cidade-mãe. Mas nós, que fazíamos parte da cidade de Guaíba, nós não recebíamos isso, não recebíamos naquilo mais elementar das comunidades, que é exatamente um posto de saúde decente, uma brigada militar que pudesse nos atender aqui. As nossas ruas eram todas, não eram pavimentadas, eram todas de areião, né? E os problemas de iluminação pública, as escolas caindo, elas não tinham reformas. Essa carência, creches nós não tínhamos. E essas carências nos levou a entender que era necessário nós nos rebelar contra aquele abandono, e o caminho foi exatamente a emancipação política, né? E aí, tu comentou todo esse cenário, eu me recordo vagamente, porque eu era muito pequeno lá na São Suci, também chão de Batista. Só tinha uma rua, que é a Monumento Histórico, que é a Rua da Igreja, que tinha pedras. Paralelepípedo, exato. Isso, era a única. O resto era também tinha batido, e calçado eram poucas que tinham. Tinha mais era valo e uma ponte que o pessoal passava. Vendo todo esse cenário, como é que vocês pensavam, será que eles vão conseguir transformar isso aqui no município? Será que vão ter condições de mesmo, por algum momento passou no coração, não vai dar? Na realidade, Nelson, esse todo processo histórico, ele começa, né, na então antiga, nós não éramos paróquia ainda, éramos a comunidade Nossa Senhora Medianeira. E ali onde hoje é o Salão Paroquial Cônico Eugênio Mês, na época era centro comunitário, embora pertencesse à comunidade católica, que foi fundado, trabalhado muito ali pela liderança que foi presidente da comunidade católica na época, o nosso sempre prefeito, ex-prefeito e vice-presidente da Comissão de Emancipação, Jaime Ricardo Conzatti. O Jaime liderava a comunidade católica. Ao mesmo tempo nós tínhamos uma associação de moradores aqui, que era a Associação de Moradores do Bairro Medianeira, aonde também o Jaime presidia essa associação, aí junto com históricos, com o seu Adão Bortovski, falecido Adão Bortovski, que hoje dá o nome, inclusive, de uma rua, eu participava, e várias outras lideranças que participavam. Com isso, o Jaime presidia também, o Jaime na época era um super presidente, ele presidia também o CONCEPLO, que era o Conselho de Pró-Segurança Pública. Tinha o seu Alfredo Schweinstein, lá da Itaí, que era um fiscal do IBAMA na época, também que trabalhava muito nessa situação. Isso fez com que a gente foi se organizando, né, a partir desse abandono. Tinha o CPM da Escola da Vigel Neto, também com a Comissão de Paz. Então, o Clube Nossa Senhora, o Clube Medianeira, que existe até hoje, fundado em 1967, e essas entidades, elas começaram a trabalhar com as lideranças, com a comunidade, a reivindicar. Nós elegemos em 1982 que foi presidente, que é o presidente da Comissão de Emancipação, o vereador Odorvalino do Couto, que presidiu a comissão, ainda é vivo, o seu Couto, ele foi o nosso presidente, e ele foi vereador emancipacionista, e se tornou presidente da Comissão de Emancipação de Eldorado do Sul. O seu Couto, junto com os demais, daí se criou várias subcomissões. Na São Suci nós tivemos uma comissão, uma subcomissão, porque tinha a comissão central, e depois uma subcomissão lá na São Suci, que era lá o seu Marçal, foi vice-prefeito dessa cidade, já falecido, o seu Paulo Evangelho Breyer, grande seu Paulo Evangelho Breyer, que muito contribuiu para a emancipação do Eldorado do Sul. O Manuel Cardoso, que é o Neco, que ainda está vivo, o Delmar Reck, o Kiko, o Paulo Stratman,
Então, esses, lá da São Suci, Maria do Carmo, né, depois vereadora, né, foi vereadora do município, Maria do Carmo e tantos outros, estou citando assim os principais para não ser injusto com tantas outras pessoas, tem o Garrincha lá, que foi um grande colaborador, lutador também, mas não quero ser injusto com as pessoas e não falar o nome das pessoas. Depois, lá no Parque Eldorado, se formou uma outra subcomissão, que pela Dona Maria Trevisan, que ainda é viva, minha comadre lá, o seu Ivo Pogetti, professor Ivo Pogetti, da professora Virgínia, depois também com o seu Otílis, já falecido, e o João do Mel. E tinha outras pessoas também que estavam ali naquele grupo, mas para entender que tinham subcomissões. Aqui na Itaí, nós criamos uma subcomissão a partir da Sorrempre, que é uma entidade que hoje é dos idosos ali, e junto com essa entidade, nós, o Eloy, né, que é vivo ainda, o Eloy, nosso parceiro, mora no Parque Eldorado, o Chico Rolim, nós criamos ali, o Carlos Miranda, nós criamos uma subcomissão na Cidade Verde, o Ayrton de Conte, Neuza Borges, né? São pessoas que trabalharam ali também com uma subcomissão na Cidade Verde. E com isso nós criamos então um movimento todo emancipatório, de uma organização de reivindicação e preparar o processo da emancipação política de Eldorado do Sul. Então, o nosso sonho, ele passava por um sonho, mas passava também por uma estratégia com as entidades de toda a nossa área aqui, que se tornou Eldorado do Sul, para que a gente pudesse emancipar, né? E havia, lembrar que nós estamos nos anos 80, e havia uma brecha na legislação exatamente para os movimentos emancipatórios. E nós emancipamos em 1988, aonde 87 distritos se emanciparam no Rio Grande do Sul. Depois teve um de 92 municípios, depois nos anos seguintes, mais 92 municípios, que hoje conclui os 497 municípios no Rio Grande do Sul. Na época em que nós começamos em 1988, nós tínhamos apenas 244 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul conta com 497 municípios. Né? E Guaíba hoje a gente percebe que é uma cidade grande, naquela época era muito maior, porque tinha a cidade aqui, tinha também Sertão Santana, que depois se emancipou. Né? Mas Eldorado do Sul, vocês fizeram esse processo de emancipação. Como é que Guaíba recebeu? Assim, vamos perder vocês, ou tinha aquele deboche, não vai dar em nada isso aí. Na realidade, os municípios, é muito difícil sempre os municípios, os chamados municípios-mãe, serem favoráveis à emancipação. Eldorado do Sul foi uma das 87 distritos que lutavam pela emancipação. Eldorado foi um dos mais difíceis processos para emancipar, mais questionado. Tanto que o nosso processo ele não correu, Nelson, só pelo plebiscito, pela votação do dia do 5, mas do dia 7 de maio, dia que eu sempre digo, 8 de junho, é uma data importante, porque nós comemoramos o dia que foi promulgada a lei que criou o município de Eldorado do Sul. Mas para a nossa comunidade entender, 7 de maio de 1988 foi o dia mais importante do processo da luta pela emancipação, porque foi o processo que nós fomos, a comunidade de Eldorado do Sul foi às urnas para votar pelo sim. Cada cidadão, eleitor de Eldorado, ele foi às urnas votar pelo sim. Poderia optar pelo não ou pelo sim. E nós, a maioria esmagadora, decidiu que queríamos emancipar de Guaíba. Esse foi o dia do grito, que a gente diz, dia 7 de setembro, né, de 1822, foi a independência do Brasil, com o grito de Dom Pedro I, pedindo, proclamando a independência do Brasil. A nossa proclamação da independência de Guaíba, verdadeiramente, com o grito do povo nas urnas, foi no 7 de maio de 1988. Um 7 de maio, um sábado, véspera do Dia das Mães, num dia chuvoso, a comunidade de Eldorado do Sul enfrentou as ruas na época de saibro, de barro, e foi às urnas votar, num sábado, dia útil, né? A gente sempre diz aí que as eleições terminam sendo em feriado, ou no caso agora, sempre no domingo. O nosso plebiscito, ele foi exatamente num sábado, dia útil, véspera do Dia das Mães.
mas nós vencemos. A comunidade foi lá e demos a resposta e criamos o município de Eldorado do Sul nesse dia. Portanto, o dia 8 é muito importante, claro, que é a data oficial, mas eu sempre digo, como pertencente daquela comissão, daquela luta, da importância do 7 de maio, que às vezes ele passa meio esquecido, porque essa história tem que ser contada, senão vai ficar esquecido mesmo, né? E falando desse plebiscito que eu ia te perguntar, então vou antecipar. Como é que foi aquele processo, assim, por dizer, aquela campanha para convencer algumas pessoas que estavam meio assim, poxa, será que vale a pena se emancipar? Não vale, porque tem uns que são a favor, outros são contra. Como é que foi essa campanha? Olha, vai ser bom para nós, vamos votar no sim. Bom, criado a Comissão de Emancipação e a sua comissão oficializado, né, nesses documentos que eu tenho originais, que são o processo, né, que acabou ficando comigo, mas que não pertence a mim, isso pertence à história de Eldorado. E uma das minhas preocupações aqui antes, quero colocar para as autoridades do município, para os governos, as administrações, que é importante nós recuperarmos e termos esse arcabouço de documentos e materiais que formaram a emancipação de Eldorado do Sul. Essa é a nossa corresponsabilidade com a história do município. Todos nós vamos passar por aqui. Muitos da Comissão de Emancipação, muitos homens e mulheres que lutaram bravamente para a emancipação de Eldorado, já não estão mais conosco. E a sua parte, que talvez poderiam contar, complementar e enriquecer a história, já se foi. Então é necessário, enquanto pelo menos eu estou aqui, outros que ainda estão daquele tempo, que a gente tenha exatamente esse documentário para gerações futuras. Portanto, eu sempre digo que os materiais que eu tenho da comissão, da emancipação de Eldorado, da emancipação política de Eldorado do Sul, eles não me pertencem, pertencem à história de Eldorado, né? Eu tive o privilégio de ser um secretário, entre aspas, porque oficialmente eu não tinha idade para ser o secretário da comissão, porque eu não podia, eu não tinha idade, né? Eu era um jovem naquela época e não tinha, legalmente, podia ser da comissão oficial. E o secretário era o Fidel, mas de fato eu terminei sendo o secretário fazendo a documentação e organizando. Naquela época tudo era datilografado, tinha que ser a documentação, fazendo as atas, organizando os processos, os ofícios. Isso passava por mim, eu era um estudante secundarista e dava aula e fazia isso e estava dentro de todas essas secretarias aí, tanto da comunidade católica como do Clube Medianeira, do Concepro, da Associação de Moradores. E então essa documentação muito passou por mim, terminei ajudando a fazer junto com o seu Paulo, junto com toda a comissão e a sua comissão. Só que isto realmente pertence à história de Eldorado, né? E eu pretendo, mais depressa possível, passar isso que a gente conseguiu ainda resgatar da própria enchente, eu consegui salvar fotografias, alguma coisa, que possa colaborar e contribuir com a história de Eldorado e que fique registrado para a história. Eu vou passar, mas a história fica e a história não pertence a mim. Para dizer assim, a sua pergunta quanto à comissão, né, nós começamos a programar todo um processo. Eu disse que a nossa foi a mais difícil. Nós fizemos, na época, em 1988, formada a comissão, entramos, protocolamos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Assuntos Municipais, na época presidida pelo ex-deputado Algir Lorenzon. E nós, a partir dali, então, o processo começou. A gente começou a aprovar, tínhamos 5 quesitos na época que eram necessários para que a gente desse entrada nesse processo. A gente entrou com todos esses quesitos, que eram as empresas, a questão dos prédios públicos que tinham Eldorado, a questão da receita. Naquela época, é o que nos chamou a atenção, quando nós fomos para cima ver a receita com a Fazenda Estadual, a nossa área, do perímetro que nós pedíamos emancipação, ela representava no orçamento de Guaíba 47% da arrecadação do município de Guaíba. Isso chamou a atenção, né, dos administradores de Guaíba, na época o prefeito Delcio Cornetê, e que tinha o deputado Solon Tavares, né, na Assembleia Legislativa. E isso travou-se então, Nelson, as nossas dificuldades, porque Guaíba se levantou contrariamente à emancipação de Eldorado do Sul. Inclusive a Associação Comercial de Guaíba, as entidades de Guaíba, o Rotary, todos se levantaram contra quando viram que nós, com a nossa emancipação,
nós íamos exatamente buscar 47% da arrecadação de Guaíba. Na época nós tínhamos empresas muito importantes aqui. Nós tínhamos a Effen, nós tínhamos o Grupo Alvebra, Decorite, Noval, ADM, Suvesa. Nós tínhamos então uma capacidade econômica muito forte. E isso fez com que Guaíba lutasse muito para não emancipar. Guaíba, inclusive, o governo Cornetê, na época do prefeito de Guaíba, inclusive entrou no Supremo Tribunal Federal para não realização do plebiscito de 7 de maio. E nós tivemos que ter, antes do plebiscito de 7 de maio, nós tivemos que ter uma vitória, e tivemos essa vitória, por 11 votos a 0, no Supremo Tribunal Federal para emancipar Eldorado, para que fosse autorizado o nosso plebiscito. Todos os outros 87 municípios que se criaram, eles tiveram, 86 tiveram os plebiscitos muito antes que Eldorado. Eldorado foi o último município a realizar o plebiscito, porque nós dependíamos de uma vitória no Supremo Tribunal Federal, que tivemos essa vitória. Aqui se diga de passagem, nomes importantes para que tivéssemos essa vitória do Supremo Tribunal Federal, que foi do seu Paulo Evangelho Breyer, com todas as suas relações, o nosso presidente Eudorvalino Couto, na época o deputado Carlos Araújo, que muito nos ajudou para que pudéssemos contribuir com a emancipação de Eldorado, e tivemos a ajuda do jornalista na época, Alexandre Garcia, que era o representante da Rede Manchete, na época de televisão, lá em Brasília, e que tinha uma relação pessoal lá com o seu Paulo Breyer, e o Alexandre Garcia, o jornalista Alexandre Garcia, junto com o seu Paulo, junto com o seu Couto, foram ao Supremo com os advogados, fizeram a defesa e muito contribuiu para que pudéssemos emancipar Eldorado do Sul. Tivéssemos essa vitória no Supremo, depois marcado o plebiscito, o TRE marcou em 7 de maio, e depois, com a vitória do sim, o processo foi para a Assembleia Legislativa. Aliás, foi para a Assembleia Legislativa em si e depois para o governo, né? Para o governador Pedro Simão, que deveria sancionar a lei de criação do município. O que aconteceu? Guaíba ainda não se deu por perdido. O que Guaíba? Guaíba tinha o deputado Solon Tavares, que era ex-prefeito de Guaíba e que tinha uma representação muito forte na época do MDB com o governador Simão, que fazia parte, né, a bancada do governo. E o que aconteceu? O governador Simão, na época, ele silenciou. Ele podia sancionar, silenciar ou vetar. Diante de uma situação, para ele, de uma saia justa, porque ele tinha o deputado Solon Tavares, que era do MDB, da sua bancada do governo, ele tinha, do outro lado, o presidente da Assembleia, o Gil Lorenzon, que daí já estava de presidente da Assembleia, não era mais o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, era o deputado Hélio Muscoff, e o deputado Algir Lorenzon, presidente, todos eles a favor da emancipação. E o deputado Solon Tavares, claro, representante do Guaíba, pedindo para que o governador vetasse. Nessa saia justa, 15 dias históricos, que tem alguns registros aqui, né? Você, depois por fotografias aí vocês podem colocar, temos algumas imagens disso. 15 dias, a comunidade de Eldorado do Sul, os 15 dias anteriores ao 8 de junho, a comunidade de Eldorado do Sul acampou em frente ao Palácio Piratini. Todos os dias nós estávamos lá, acampados, pedindo para que o governador Simão não vetasse e sancionasse a lei. Ele silenciou os 15 dias, que são regimentais. O projeto de emancipação, do projeto que cria o município, voltou para a Assembleia Legislativa para que a Assembleia, então, tomasse uma posição. E daí, claro, o presidente, que era emancipacionista, deputado Algir Lorenzon, terminou promulgando a lei. Então, a lei de criação do município de Eldorado, ela não foi sancionada, como são todos os projetos de lei que, para serem aprovados, eles são sancionados pelo Executivo. Ele, na realidade, o Executivo silenciou e a Assembleia Legislativa promulgou. Diga-se de passagem, ainda tivemos um problema que na noite de 4 de junho, Eldorado sempre foi muito truculento para que as coisas acontecessem, né? O universo nem sempre conspirava a nosso favor, então as coisas não eram fáceis. Na noite de 4 de junho de 1988, uma madrugada, o que aconteceu? O deputado José Antônio Daut foi assassinado.
E com a morte do deputado José Antônio Daut, a Assembleia Legislativa e o governo gaúcho teve uma crise política, porque foi um caso policial famoso, que inclusive tem vários livros que relatam isso. E o que aconteceu? A Assembleia Legislativa entrou de luto. Nós éramos o último município, nós tínhamos prazos para ser cumprido, para que pudéssemos ainda em tempo ser promulgada a lei e que a gente pudesse participar do pleito de 1988, em 15 de novembro, na época as eleições eram em 15 de novembro, para escolher os nossos representantes, a Câmara de Vereadores, Legislativo e o Executivo. E nós tivemos então a promulgação da lei de criação, ela se deu por um acordo de lideranças no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, daí sim, no dia 8 de junho de 1988. E aí tem um fato que passou a ser da história, embora nós só fomos os atores disso, mas o importante foi o que aconteceu, que nós temos a data exata da emancipação do Eldorado do Sul, pela uma fotografia que depois pode ser mostrada, exatamente porque o presidente o presidente Aluzio Lorenzon promulga a lei de criação do município e me entrega o processo. Eu era o secretário, então, ali, junto com as outras demais lideranças, todas das subcomissões e várias lideranças de Eldorado do Sul, da então cidade que nascia ali, me entrega o processo de emancipação. Quando entrega o processo de emancipação, eu tinha um relógio desses digital, né, de camelódromo, né? E o que aconteceu? O fotógrafo do Correio do Povo estava fazendo a reportagem, tirou uma fotografia e exatamente aparece o exato momento da emancipação do Eldorado do Sul, que foi no dia 8 de junho, às 17 horas, 23 minutos e 35 segundos. A hora que o presidente da Assembleia promulga, vira-se para o lado, me cumprimenta e entrega o processo de emancipação, o processo de criação do município, a lei que criava o município de Eldorado do Sul. Podemos dizer então que se fosse uma certidão de nascimento como as nossas, Eldorado nasceu às 5h23 daquele dia. Se fosse uma certidão de nascimento, Eldorado do Sul nasceu às 17 horas e 23 minutos e 35 segundos. Vamos dizer que vamos deixar por 23 minutos, né? Porque os 35 segundos ali deve ter sido o tempo que o presidente promulgou, se virou e assinou a promulgação e nos cumprimentou. Então, com o nascimento de Eldorado, temos que ter agora alguém para nos representar, pessoa para representar o povo. Como é que foi pensada a eleição, os candidatos? Tu foi um dos que lançou o teu nome como candidato. Como é que foi aqueles momentos ali? O processo concluído o processo emancipatório, promulgada a lei de criação do município, as lideranças das nossas comissões e subcomissões e as lideranças locais tinham que se organizar exatamente e preparar o pleito, né? Então, o primeiro pleito eleitoral para o processo que se desencadeou no 15 de novembro de 1988, para eleger o primeiro prefeito, a primeira Câmara de Vereadores e instituir o governo municipal. Esse processo, claro, ele se dá como todo processo eleitoral, né? De várias correntes de pensamentos ideológicos, de posicionamento dos partidos estaduais formados na época. O PDT tinha uma força muito forte, uma presença marcante na comissão de emancipação, porque o vereador Odrovando Couto era do PDT, né, e tinha essa relação junto com o nosso vice-presidente Jaime, Marçal, Paulo Breyer, o Manuel Cardoso, eu mesmo na época da Juventude Socialista, o PDT, então nós tínhamos já uma história dentro do Partido Democrático Trabalhista, né, e da questão do brisolismo muito presente, porque nós, só para lembrar, nós estamos no contexto histórico de 1988, à véspera de 1989, quando são as primeiras eleições diretas para presidente do Brasil e que tinham um forte debate político já preparando esta eleição de 89. 88 teve uma eleição municipal, 89 uma eleição única para presidente da República. E nesse contexto, vários partidos, o MDB também com a sua força política, que era o governo do estado do Rio Grande do Sul, na época representado pelo governador Simon, tinha a maior bancada na Assembleia Legislativa, também se organizou. Se organizou o PTB, que tinha uma relação da antiga história de Guaíba, da administração anterior de Guaíba, ela terminou indo para o PTB e com isso se consolidou, porque com isso também lá em Guaíba aconteceu com a
promulgação de criação do município de Eldorado do Sul, de Guaíba, o MDB de Guaíba passou para o PTB. Né? Daí o deputado Solon Tavares saiu do MDB, o prefeito Cordetê também saiu e terminaram indo para o PTB. Né? E vários anos o PTB governou a cidade de Guaíba depois. Então isso fez também com que no município aqui se criasse o PTB, já tinha o PTB através do seu Antenor Pereira, tudo, que competiram. O PT, o Partido dos Trabalhadores, também já tinha no município, uma organização pequena, mas tinha através dos assentamentos, de algumas lideranças, e também disputou a eleição. E o presidente, um fato inusitado, o presidente Eudorvalino do Couto, não houve um acerto político, e o presidente Eudorvalino do Couto, que era vereador em Guaíba, terminou concorrendo pelo PFL. Ele saiu do PDT e foi para o PFL e terminou concorrendo pelo PFL naquelas eleições municipais. Então, o pleito se deu em 15 de novembro, uma campanha normal de construção, de debates, né, de fortes debates daquilo que a gente queria para o município, mas no dia 15 de novembro de 1988, o nosso candidato, era meu candidato no caso, porque eu era também do PDT, terminou se elegendo o prefeito, né, então o primeiro prefeito de Eldorado, Jaime Ricardo Conzatti. Ali também o PDT elegeu 5 vereadores, na qual eu também me elegi. Foi uma decisão um pouco também da juventude, eu tinha uma forte presença na comunidade, não só na Comissão de Emancipação, mas nos movimentos aí, nas instituições, nos movimentos sociais de Eldorado do Sul, e junto também com a questão da juventude, que eu fazia parte da Juventude Católica, através de um grupo de jovens que a gente formou, que era o JUPA, né? Então, o JUPA teve essa presença muito forte, marcante, assim, com lideranças expoentes hoje ainda da comunidade. Está aí a Carla, por exemplo, que é uma representante ilustre da nossa comunidade, empresária, né? O Edson, o Milton, daí a própria Berenice, a Luca. Eu não quero ser aqui injusto em citar nomes assim, mas estou dizendo assim, a Inês, né? Pessoas que lutaram e que contribuíram muito para que o processo de emancipação também se desse certo. E eu, presente nisso, terminei sendo representante aí da juventude e me tornei, inclusive, o vereador mais jovem na época, porque nós estávamos ainda pela legislação da Constituição anterior a 1988, lembrar que em 88 também tem a promulgação da Constituição de 1988, então estava acontecendo a Constituinte. Aqueles anos foram anos de muita movimentação política, porque nós tivemos uma Constituição nova, nós tivemos as emancipações aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil também houve várias emancipações políticas, e além disso era a véspera de 1989 da primeira eleição democrática da escolha do presidente do Brasil. Tu tinha quantos anos quando foi vereador? Eu tinha exatamente... A minha situação foi uma situação muito em cima dos prazos, né? Eu faço aniversário dia 3 de agosto. E naquela época era 15 de novembro as eleições. Era 15 de novembro que eram as eleições municipais. E o prazo para que eu pudesse ser candidato a vereador, para a minha questão lá no TRE, era exatamente 4 de agosto. E eu tinha que fazer 21 anos para poder correr. Exatamente. E então eu fiz aniversário, eu me lembro que eu fiz aniversário no 3 de agosto e no dia 4 eu estava lá no cartório eleitoral fazendo o último prazo, fazendo a minha inscrição para ser candidato a vereador. Mas então, com esses 37 anos no município, tu foi o vereador mais jovem de toda a história? Não teve menos gente com menos idade? Não, eu não sei, agora não me lembro dos outros vereadores das outras legislaturas. É que, na realidade, o que aconteceu? Nós não elegemos o primeiro prefeito de Eldorado e o primeiro legislativo pela atual Constituição. Nós elegemos pela Constituição anterior a 1988. Então a legislação toda que nos levou, porque naquele ano foi o ano da promulgação também da Constituinte Estadual, da Constituinte do Brasil, a nova Constituição. Então nós temos a legislação ali, na época você tinha que ter 21 anos para ser vereador. A nova Constituição vai colocar que você com 18 anos pode ser, e hoje tem vereadores aí com 18 anos, né, que já podem concorrer. A partir também, depois do voto aos 16, tudo isso. Na época nós estamos sendo, só para lembrar que às vezes a gente tem uma noção do tempo agora, mas o tempo real da época dos anos 80 é da Constituição
anterior a 1988, sobre um regime que não democrático. Nós não tínhamos regime democrático no Brasil, era ainda sob a ditadura militar, né? E o presidente era o presidente Sarney, que foi eleito no colégio eleitoral. Na realidade foi eleito Tancredo Neves, mas ele era vice. Com a morte de Tancredo, ele se torna o presidente do Brasil. Então, só para a gente ter todo esse contexto, que é importante ter esse contexto político, que às vezes a gente acha que como se a gente estivesse nesses ventos democráticos de hoje. Nós não estávamos nos ventos democráticos, embora já havia uma pressão das diretas e todo um processo político muito assim. Isso foi muito importante para mim, Nelson, e para muitos jovens naquela... se formou muitas lideranças, que são as atuais lideranças hoje, inclusive no Brasil aí, formadas exatamente por todo aquele processo de ventos da democracia, de liberdade, de luta, de presença maciça. Foram anos muito bons que eu tenho boas recordações com a participação popular. Eu acho hoje, realmente, às vezes as pessoas ou desestimuladas, as pessoas não têm tanto essa participação, essa luta, né? Mas a presença na época era muito constante, a questão principalmente dos movimentos sociais, na luta exatamente pela democracia, mas também para angariar, conseguir melhores condições de vida para a população brasileira e principalmente nos municípios, né? Como é que foi estar no governo ali, sendo representante do povo num município recém-criado com todas aquelas dificuldades que nós já falamos lá no início? Esses desafios assim de, poxa, como é que eu vou fazer? As tuas leis que tu fazia, era pensando naquele momento ali, naquela situação? Nós estamos em 1988 e daí já passamos agora o 15 de novembro, já tem a nova administração e agora nós tínhamos a responsabilidade de dar, né, aquilo que nós tínhamos nos proposto, que a gente levou a maior parte do eleitorado de Eldorado do Sul a votar pelo sim e acreditar na emancipação, estava a nossa presença. Sobre a questão, estamos a parte da história, já passamos pela eleição da primeira administração, já estamos eleitos, já tem a primeira Câmara de Vereadores de Eldorado do Sul, seus 9 vereadores eleitos, tá? Já tem a administração, o prefeito eleito, o prefeito Jaime eleito, e daí nós temos a responsabilidade de dar a população que acreditou, né, que foram as urnas, que nos apoiaram na emancipação do Eldorado do Sul, de dar as respostas aos anseios daquela comunidade que estava tão carente de toda a administração de Guaíba, que tinha 47% da arrecadação, mas que não passava esses 47% e não chegava no munícipe, né? Aqui as pessoas estavam abandonadas, né? E isso nós começamos a trabalhar exatamente, só que quando você se dá conta de que você tem uma primeira administração, na nossa situação nós não tínhamos nada. Nós tínhamos o município para governar e não tínhamos prefeitura, não tínhamos Câmara de Vereadores, tudo nós tivemos que construir e formar, né? Formar o governo, montar o conjunto de leis para dar legalidade, né, do município, né, da criação do município. Em si nós íamos administrar o município, que é hoje que está aí. E lembro que no dia 1º de janeiro nós tomamos posse no salão paroquial, que hoje é salão paroquial, na época era o centro comunitário da comunidade católica, aonde tudo começou. Tá? Aonde tudo começou, é bom lembrar sempre isso. A emancipação política de Eldorado do Sul, ela se deu dentro da comunidade, não se desfazendo de nenhuma outra comunidade, de nenhuma religião, de nenhumas outras, porque todos se somaram depois, todas as outras igrejas, as entidades, todos se somaram e foram importantes. Mas nós começamos realmente, foi na época do Salão da Comunidade Católica, onde a gente começou com a nossa diretoria, com o pessoal ali para formar essa comissão de emancipação, e depois, inclusive, o dia do plebiscito, do 7 de maio, a apuração foi dentro do Salão da Comunidade Católica, e depois nós tivemos, então, a nossa posse de prefeito e vereadores, lá, que está aqui, exatamente, tem aqui a primeira posse, lá no dia 1º de janeiro de 1979, lá também no Salão da Comunidade. E tomado posse, dia 1º do ano, dia 2 era dia de trabalho, botaram a trabalhar, né? E o primeiro lugar onde a sede do nosso governo, que às vezes as pessoas não sabem, mas a sede do nosso governo, no seu primeiro dia, nos primeiros meses,
foi exatamente na escola Davi Rigel Neto. Lembrar que estavam de férias, a escola estava de férias, os meses de janeiro e fevereiro, e esses meses o prefeito municipal atendeu exatamente da sala da diretora da escola Davi Rigel Neto à sala da professora Maria Helena, que então era diretora. Ela, claro, já com o seu novo chefe, né, que era o novo prefeito eleito, ela cedeu, claro, ali a sala da direção da escola para ser o gabinete do prefeito, e nós, vereadores, ocupamos uma sala da escola Davi Rigel Neto. Eu muito me honra, e tem aqui as imagens em cima aqui. A primeira reunião da Câmara Municipal foi exatamente numa sala de aula. Nós sentados numa classe escolar, o presidente, a mesa diretora sentada em 2 mesas de professores, aquelas mesas das salas de aula de professores, o presidente Paulo Lobato, na época, o vereador Paulo Lobato, presidindo a primeira sessão, e ali, a partir dali, nós começamos a trabalhar em cima de um conjunto de leis para dar a legalidade, a organização do município, votando toda a formação do quadro de funcionários da Prefeitura de Eldorado do Sul, da Câmara de Vereadores, toda a legislação pertinente para que a gente pudesse dar continuidade, que hoje continua através dos prefeitos que depois foram sucedendo, as administrações, que dão toda a legalidade, toda a organização administrativa do município de Eldorado do Sul. Tu falou dos prefeitos, tivemos 4 prefeitos até hoje, 37 anos. O Jaime, o Hernani, o Sérgio e agora a Juliana, a primeira mulher como prefeita. E eu não me recordo mais, eu cheguei a fazer um levantamento, parece que nós tivemos na base de uns 50 vereadores, porque muito se repete. Mas por que, assim, passar esses 37 anos hoje, eu não vejo a juventude tão interessada com a política? O que mudou daquele tempo para o tempo de hoje? Para ter esse desinteresse? Bueno, eu não tenho cálculo também de quantos vereadores passaram pela... Agora me surgiu o interesse. Sabe quantos vereadores já passaram pela Câmara de Vereadores? Né? Eu fiz parte da primeira legislatura, né? Muito me honra ter feito parte da primeira legislatura, e depois participei de todos os outros processos eleitorais, às vezes como candidato, às vezes não como não candidatos, mas aí dentro de uma linha do processo político. Eu tenho uma visão, nós tivemos 4 prefeitos na cidade. Né? O prefeito Hernani foi meu colega na época como vereador, né? Também nos ajudou na emancipação. Ele foi meu colega como vereador, inclusive da minha bancada, da nossa bancada do PDT na época. Né? O Hernani permaneceu no PDT, depois, historicamente, é um histórico do PDT. E o prefeito Jaime foi prefeito, depois, na época, não tinha reeleição, em 92, ele terminou apoiando o vereador Hernani, que virou o segundo prefeito mandatário do município de Eldorado do Sul. E depois, claro, natural, a política sem suas divergências, suas confrontações, isso faz parte do processo, isso é importante, salutar, e isso é que faz a democracia, as alternâncias de poder que são importantes. Né? Nós tivemos 4, o prefeito Hernani foi o que mais tempo esteve à frente da Prefeitura de Eldorado do Sul. Né? Depois o prefeito Jaime, uma vez o prefeito Sérgio, agora a prefeita Juliana. Né? O importante, eu acho que a tua pergunta dá exatamente a não participação da juventude, né, na política. Eu até vejo que agora me parece que a juventude, de uma certa forma, está sendo chamada, está indo mais para as ruas. Né? Geralmente, a necessidade, ela faz com que, às vezes, as pessoas saem do seu aconchego para ir à luta, para reivindicar e para buscar. E isso faz a política. A política é uma construção que você faz em cima de reivindicações, em cima de melhorias, em cima de ideias, em cima de debates, de opiniões, a favor, contra. Né? Isso faz parte. Eu sempre digo que me alegro muito em grupos que divergem, né? Que tenham discussões, que tenham debates, que tenham contrariedades de ideias. Elas ajudam, quando você tem contrariedade de ideias, isso ajuda no processo de você ter exatamente a certeza de que que a decisão tomada é uma decisão construída com opiniões diferentes. Elas são mais sólidas do que uma construção de uma opinião já majoritariamente todos pensam iguais. Não é assim a natureza, Deus não nos criou assim, nós somos uns diferentes dos outros, né? Todo mundo tem uma identidade diferente, de bilhões de pessoas sobre a face da Terra, nenhum é igual ao outro. Não se conhece ninguém que esse é igual ao outro, DNA.
Todos nós temos um DNA com uma diferença. Então, é da natureza que a gente tenha essas diferenças. E o que faz o jovem um pouco hoje, eu vejo assim que é necessário uma retomada, né, da juventude na construção nas construções das políticas públicas, da participação dos movimentos sociais, das lutas, né? Às vezes é que ficou mais fácil. A minha época, eu sou filho de um regime em que não se podia ter opiniões diferentes, em que tinha que só concordar. Você não poderia discordar. Se você discordasse, você podia ser preso, torturado e morto, como muitos, né? A ditadura militar no Brasil, que tem todo um debate sobre isso, mas não podemos nos esquecer que milhares de brasileiros, por discordar, por ter uma opinião diferente, foram presos, torturados, mortos e até hoje nem encontrados. Nem se encontrou os corpos, onde é que não se tiver nenhum enterro decente como qualquer pessoa deveria ter. Então, isso também essa pressão fez com que o grito de liberdade, o grito por democracia se fizesse presente no coração dos jovens. Eu participei das diretas já. Eu tive a oportunidade naquela época de ir para a rua lutar para que houvesse as diretas, um maior movimento político das mais diversas ideologias, todos numa luta para que pudéssemos ter a liberdade. Então isso faz com que milhares de jovens, milhões de jovens fossem às ruas, né? Isso faz criar força. Depois nós tivemos a própria Constituição de 1988, a luta durante a Constituição para que houvessem avanços, né, no processo político, no processo de formação do povo brasileiro, da educação, das mais áreas, saúde, de habitação, segurança, das mais várias áreas, né? Isso faz com que realmente a participação do jovem, da luta, da presença, do debate político permanente, ele é muito bom. Hoje nós temos aí, realmente é preciso, acho que está se voltando esse debate, tem que se fazer um bom debate. Claro, o debate, eu sempre digo que o debate tem que ser respeitoso. Eu respeito muito, a gente tem que respeitar muitas pessoas que discordam de nós, que têm opiniões que não concordam conosco. É importante ouvi-las, é importante falar a minha opinião, mas é importante que eu ouça a opinião daquele que discorda de mim, que tem uma outra, e ter o respeito pelas pessoas, independente do que elas são, de raça, de cor, de religião ou de posição ideológica política. Todos nós estamos construindo uma humanidade para que seja sempre melhor, e tem que ser melhor para todos nós, né? Para quem concorda comigo, quem não concorda, tem que a sociedade tem que evoluir nesse processo aí de libertação um pouco dessas questões, muitas vezes, parece que fica tudo na questão pessoal. Eu sempre digo, disputei muitas eleições em Eldorado, sempre tive opinião, mas para mim as eleições, elas terminam às 5 da tarde, aqui é sempre às 5 da tarde, fecha as urnas. Às 5 da tarde terminou o processo eleitoral. A partir das 5 da tarde, escolhido aqueles que são os mandatários democraticamente eleitos, eu estou com eles para ajudar a governar. O governo é de todos nós, não existe um governo de uma parte ou de outra. O governo é de todos nós. Marginato, eu estava pensando se eu fazer essa pergunta ou não para ti durante toda a pergunta, mas como nós estamos falando da história do Dourado, acho que nós temos que tocar nesse assunto. Em 2024, infelizmente, tivemos aquela enchente que devastou a nossa cidade. Estamos praticamente, uma comparação com a 88, recomeçando novamente do zero, né? Como é que tu faz esse paralelo de 37 anos atrás com esse fenômeno natural que nós tivemos, que podemos dizer que deixou um pouquinho de sequelas no município? Como é que é reconstruir novamente a cidade? Existem situações na história da humanidade, eu sou sociólogo e meus irmãos da história lá, e a gente vai estudando na sociologia a história dos povos, né, das populações, de como elas se dão. E eu vejo assim, Nelson, que muitos países do mundo, se a gente vir para a história, pegar muitos países do mundo, da velha Europa, de todos os continentes, da América do Norte, do Sul, todos, né, da Ásia, da África, muitos países, na realidade, passaram por grandes dificuldades. A Europa não é a Europa agora que a gente conhece, toda organizada, tudo muito bonito, tudo ali. A Europa passou por vários processos, né, com muitas dificuldades, de fome, de miséria. Está aí hoje, 150 anos, na realidade, hoje está fazendo 150 anos
da migração dos italianos aqui né, para o Rio Grande, para o Brasil. Né? Então, 150 anos, né? E essa população que migrou da Itália, né, dos italianos que vieram para o Brasil, vieram por situações exatamente de miséria, de situação de muitas dificuldades naquele continente europeu, que os trouxeram para as novas terras no Brasil. Então, eu vejo assim que, o que eu quero dizer com isso? Está lá o Japão, um país que ele, por catástrofes climáticas severas sempre, né? Lá tu tem maremoto, tu tem terremoto, tu tem tornados, tu tem aquelas nevascas, né? Tu tem as enchentes, tu tem uma série de tsunamis, né? Tem uma população num país pequeno, Japão, com uma alta produtividade, com uma capacidade de resiliência extraordinária, que nos ensinam muito, né, a passar. Eu digo assim que Eldorado do Sul, e todos nós passamos, nunca esperávamos que isso poderia ter acontecido, mas aconteceu. São os efeitos climáticos que nós temos que ter atenção daqui para frente muito. Acho que a nossa capacidade de resiliência, de trabalho, claro, fomos afetados de uma forma trágica, de uma noite para o dia. 98% toda a área do nosso perímetro urbano estava tomado de água. Eu vejo que realmente é um desafio para a nova gestora, a prefeita Juliana e sua administração, para os vereadores, mas para nós juntos, né? Todos nós da comunidade. Houve uma eleição em que a Juliana terminou sendo escolhida como primeira prefeita mulher, que é uma coisa muito positiva, que é importante, com uma extrema capacidade que ela tem de trabalhar. Acho que tem essa capacidade. Nós estamos bem representados tanto pelo vereador então Fabiano, que disputava a eleição com a prefeita Juliana, e depois com a Juliana. Nós somos dois bons candidatos com uma capacidade muito grande de trabalhar. Eldorado estava bem representado. Só, claro, é um desafio muito grande, porque todos nós perdemos. Nós, inclusive, perdemos um pouco da nossa história. Eu dizia ontem para a secretária Simone Bodenberg que nós perdemos provavelmente muitas fotografias, muitas filmagens, materiais, inclusive, que contam e que construíram a nossa história, se perderam. A Câmara de Vereadores mesmo, eu estive visitando a Câmara e lá todo o arquivo, né, praticamente uma boa parte perdida, a própria Prefeitura perdeu. Então, eu vejo que é um novo recomeçar, né? Recomeçar. Nós temos, na realidade, mas eu acho que nós não é voltar a ser o que éramos. Nós nunca vamos voltar a ser o que éramos. Eu acho que nós podemos ser melhor. Eu acredito, a prefeita Juliana tem uma frase que ela diz muito exatamente, que nós temos que avançar, né? Nós podemos ser melhor do que éramos. E acho que aí é todos juntos, né? Não existe, aqui eu chamo a atenção, não existe agora aquele, não, porque eu acho que esse governo, não. O governo não é o governo de alguém, é o governo de todos nós. Então a gente tem que todos nós temos que contribuir para que as coisas deem certo, para que a gente não só reconstrua, mas que a gente avance nessa reconstrução, que a gente faça uma cidade melhor. E eu acho que Eldorado tem essa capacidade. Primeiro, tem uma capacidade muito boa de orçamento. Nós temos que aproveitar esse momento de que Eldorado foi, mesmo por uma tragédia, reconhecido praticamente no mundo inteiro. Nós, por um período, ano passado, nessa época, nós éramos o centro do mundo. Todo o mundo estava nos olhando, né? Quem passou sabe disso. E essa capacidade nós temos que dizer assim que a gente tem que fazer um Eldorado muito melhor para se viver. Temos que lutar. Eu acho que a população, uma coisa muito importante aqui, temos que estar muito claro que as coisas não vêm de graça, as coisas não vêm feitas e prontas para nós. Está aqui um veterano já lá da emancipação, da Comissão da Emancipação, da luta pela emancipação. Nós não emancipamos com facilidade, nós tivemos muitas dificuldades, mas a gente teve sempre a disciplina de lutar com o objetivo daquilo que nós queríamos, que foi a emancipação. Hoje eu vejo tudo que está acontecendo na cidade, a administração, prefeitura nova, delegacia, corpo de bombeiro, fórum. Eu vejo assim, você que está aí do outro lado, que é da minha época lá, você, como era Eldorado, como era aquela Vila Medianeira, ou a São Suci, ou a Itaí, e como é hoje.
Aqui no centro da cidade não tinha uma rua asfaltada. Hoje todas praticamente as ruas são asfaltadas da cidade. Nós temos uma delegacia de polícia aqui, nós temos uma brigada militar aqui, nós temos um cartório, um registro de imóveis, nós temos os bancos, os principais bancos nessa cidade, nós temos uma sede do Correio, nós temos a Câmara de Vereadores, nós temos uma prefeitura, nós temos a iluminação pública, nós temos a coleta de lixo quase todos os dias em frente à nossa casa. Nós temos um posto de saúde 24 horas aqui, vários, né? Nós temos farmácia para atender a população com os medicamentos. Eu não estou fazendo aqui um proselitismo de governo A ou de governo B. Eu estou dizendo que isso são frutos de uma luta que nós lutamos para emancipar. Quem viveu naquela época, que hoje nós estamos reclamando do transporte, mas nós não tínhamos nem ônibus aqui dentro. O ônibus passava de hora em hora, um ônibus quando passava, e a gente tinha que ir lá na BR para pegar o ônibus para Porto Alegre. Nós não tínhamos uma escola de segundo grau, nós não tínhamos uma escola... Aqui era só até a 5ª série. Eu tive que estudar, eu e muitos jovens daquela época, nós tínhamos que ir a Porto Alegre ou a Guaíba para conseguir estudar, para fazer o segundo grau, né? Que na época era o segundo grau. Então, nem se pensava em fazer uma faculdade. Como é que nós chegaríamos a uma faculdade? Então, tudo isso, Nelson, eu olho assim, hoje nós temos toda essa capacidade de ônibus escolar, de material escolar, de praças, de organização, tudo. Eu acho que nós já avançamos muito nesses 37 anos, mas é preciso avançar mais. Eu quero mais, eu quero muito melhor. Eu tenho certeza que a nova administração e com o apoio de todos, acho que todos nós, é importante, eu sempre digo, já disse isso para a prefeita Juliana, é necessário que a gente sempre tenha a crítica, o senso crítico. Ela faz parte de um bom administrador, ele se faz de um bom senso crítico, inclusive do seu governo. Você tem que ter, porque senão você acha que está tudo bem, está tudo legal e você vai deixando. Fica na zona de conforto. Exatamente. Na zona, a gente não pode ficar na zona de conforto. A gente quer o conforto, mas nunca ficarmos na zona de conforto. É preciso que a gente vá, projete e que a gente sonhe para o melhor. E aí pode contar sempre comigo. Tocou um ponto interessante que eu me lembrei de uma entrevista que o ex-prefeito Jean me falou uma vez que carro da brigada ou era emprestado ou não tinha gasolina naquela época para poder trabalhar. Sim, nós tínhamos, por exemplo, a brigada militar, nós não tínhamos aqui nem a brigada, nós construímos, para você ter uma ideia, nós fazíamos, na época do seu Arno Cran, os vários aqui que tinham pequenos sítios aqui, ou áreas de terra, o pessoal, criadores de gado, eles nos davam um boi, uma vaquinha lá, que a gente fazia um churrasco, um evento, e a gente construiu. Nós construímos na época, que hoje não tem mais, né? O antigo posto da Brigada Militar foi construído por nós, tijolinho a tijolinho. Onde é assistência social hoje? Só que hoje não é mais, ali aquele prédio foi desmanchado, exatamente onde é a assistência social, ali tinha onde funcionou a Brigada Militar, primeiramente funcionou ali, os mais antigos aqui, da minha época lá, lembram daquele onde era o postinho da Brigada Militar. Nós construímos o posto, nós não só construímos, nós conseguimos na época, nós conseguimos uma viatura. Nós construímos praticamente um Fuca, que era o número 621. O pessoal todo aí mais antigo sabe a 621. 621 era o número da viatura que nós tínhamos aqui. E a gente bancava a gasolina, a alimentação dos praças, dos soldados, para fazerem a segurança do nosso bairro. Nós tínhamos para patrolar as ruas, patrolar é a patrola, né? Porque arruma as ruas, que era para passar, porque era tudo de chão batido. Nós não tínhamos as patrolas do município de Guaíba, que Guaíba não patrolava aqui. Quem patrolava era uma patrola que o seu Milton Ávila, falecido Milton Ávila, que foi candidato, inclusive, a prefeito da cidade pelo Partido dos Trabalhadores na época, e ele nos emprestava, né, e patrolava as ruas principais da cidade, pelo menos da cidade, do bairro, para a gente poder trafegar. Então tem muita coisa assim, Nelson, que foi realmente construída pelas pessoas, né? Era nós por nós. Aí eu vejo, tem o povo pelo povo, né? São lemas aí da política aí, que o pessoal usa. E era nós por nós mesmos, né? Nós não tínhamos assim, o que podia se fazer, a gente fazia porque ou nós fazíamos ou nós não tínhamos. Isso vale para a questão também da época da enchente, né? Em dados momentos, claro, a gente recebeu ajuda do mundo inteiro. Mas muito nós tivemos que também fazer por nós. Ou nós fazíamos por nós, ou então a situação seria realmente, a tragédia seria muito maior. Então, para finalizarmos, fazendo duas últimas perguntas. A primeira, tu falou nomes de pessoas muito importantes dentro do município, dos bairros daqui, né?
Hoje muitas delas já não estão entre nós, outras já estão, mas com uma idade avançada, então a saúde não é mais a mesma de antigamente. O que tu diria para essas pessoas? Falar dessas pessoas que ombro a ombro lutaram pela emancipação do Eldorado do Sul e que hoje não estão mais presentes aqui, eu acho que é preciso que esse memorial futuro da cultura da cidade, alô secretária de Cultura, prefeita Juliana, vereadores, Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Vereadores do Eldorado do Sul, Secretaria de Educação do município de Eldorado do Sul. Nós não podemos esquecer, né, não fazê-los heróis, mas aquelas pessoas que deram uma parte da sua vida para construir essa cidade. Na sua maioria, hoje já não estão mais aqui. Eu, por ser muito jovem naquela época, era um menino, um gurizão, estou aqui com alguns ainda que estão. E outras pessoas já com idade bastante avançada, com problemas de saúde. Mas é necessário que a gente possa fazer esse memorial. Não porque transformar em heróis, não. Mas para que a gente tenha sempre o exemplo de que é possível. Quando a gente sonha sozinho, a gente só consegue a gente pensa que é o nosso mundinho só que a gente pode mudar. Mas quando o nosso sonho, ele é partilhado com tantas outras pessoas, indiferente de suas opiniões políticas ou religiosas ou da sua forma de ser, que a gente pode construir um futuro melhor para todos nós. Tudo aquilo que eu disse antes sobre posto de saúde, brigada militar, segurança, educação, habitação, tudo isso é para todos. A rua, o posto de saúde ali não está para quem é de direita, de esquerda, quem é católico, quem é evangélico, quem é preto, branco. Está para todos. O Estado é para todos. E por isso é preciso que a gente lembre sempre dessas pessoas. Esse memorial é muito importante. Nós ainda temos, eu quero saudar assim, quero fazer até uma visita para ele agora, esse mês, do seu Dorvalino do Couto, o nosso presidente da Comissão de Emancipação do Eldorado do Sul. Nós não podemos esquecê-lo. O prefeito Jaime partiu há pouco também com a sua história, né? Pode ter suas críticas, isso faz parte do processo, mas muito contribuiu para que nós estivéssemos aqui hoje com esse município. Então tem nomes assim, como vou citar, eu não gosto de citar muitos nomes, mas nomes assim relevantes da comissão lá, como o seu Paulo Breia, o seu Carlos Marçal, que foi vereador, tantos outros que participaram ali da luta, né? Todo mundo que em si participou. Mas é necessário lembrar, né? Lembrar porque para que a gente tenha exatamente esse exemplo, para que a gente possa, as novas gerações possam seguir forte, acreditando em Eldorado e fazendo Eldorado um melhor para todos nós. E o que aquele jovem marginado falaria por marginato hoje? Hoje, com quase 60 anos, eu acho que para tudo há um tempo, né? Há um tempo em que eu tinha uma radicalidade maior de jovem, de luta. Os meus sonhos eram muito mais assim, achava que podia mudar o mundo pela força, pela luta. Eu sei que se pode mudar o mundo pela luta, pela resiliência, pela disciplina, hoje com mais tranquilidade. Mas eu digo às vezes eu faço isso muito na minha vida, pensar como eu era e como eu estou hoje, né? Hoje um pouco mais tranquilo, assim, mas ainda acreditando muito, com um espírito muito, muito, muito jovem para querer transformar a sociedade, fazer ela melhor. Eu acredito que nós podemos sempre avançar, sempre avançar. Aquele jovem marginato que fez tantas coisas que eu nem contei aqui para que pudéssemos emancipar Eldorado, hoje eu pensei, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu terminei naquele momento me arriscando tanto? Mas é um intuito daqui na hora a gente quer e a gente conseguiu, né? Então ao jovem marginato, eu hoje fico olhando assim ele, dizendo, olha, tantos jovens aí poderiam seguir um pouquinho aí para ajudar a transformar a sociedade melhor, mais humana pelo menos. Então, obrigado, Margato. Obrigado, Nelson, obrigado, fico sempre à disposição. A história não é minha, a história é de todos nós e a gente relatar isso sempre é um privilégio, uma alegria. Tem alguns materiais fotográficos aqui que ainda conseguimos resgatar da enchente, deixar em condições para que possa ser, pelo menos, testemunhas da história da criação do município de Eldorado do Sul. Desejo a todos os eldoradenses um feliz aniversário de 37 anos.
Que alegria de podermos estar aqui e compartilhar aí uma grande festa que a prefeita Juliana tem anunciado aí. Vamos fazer uma festa merecidamente para nós que passamos por tantas dificuldades e que agora estamos aí com a nossa resiliência, com a nossa luta desse povo guerreiro. Eu fico duplamente feliz por ter dividido com essa história primeiro como jornalista e também como eldoradense que mora já aqui desde praticamente quando nasceu. Poder conhecer um pouco mais dessa história do município, uma história linda, cheia de detalhes e rica, e saber que teve pessoas que marcaram o nome da história dessa cidade. Tu foi como eu falei no início, uma das nossas lendas vivas ainda, que está aqui para contar, mas que agora vai ficar marcado para sempre. Obrigado. Eu agradeço. E se você gostou, deixa o like, comente e compartilhe. Um abraço a todos.